Pai e mãe são únicos. Cuide deles. Esse vídeo realmente é voltado para os filhos dos pacientes diabéticos, na qual a atenção do vídeo será como melhorar o diabetes da minha mãe e do meu pai. Adilson, por gentileza, roda a nossa vinheta para que a gente possa falar para os nossos ouvintes. Como você já sabe, né, a gente procura ao longo desse ano, né, colocar esses vídeos informativos e deixar o pessoal um pouco mais atualizado com relação ao tratamento do diabetes. Muitas vezes, infelizmente, aqui vai um desabafo como filho e como profissional, eu não vejo muitas vezes o empenho dos filhos como deveriam ser com seus pais. Eu repito, eu não vejo. Tá? E essa queixa não é só minha. Existem filhos excelentes, mas existe uma parcela pequena, mas ela existe, que ainda não dá a atenção necessária para os seus pais. Pai e mãe, só tem um. Você tem que cuidar deles. E é a sua obrigação moral, cívica, espiritual e cultural. Tá? É uma sequência de vida, né? Afinal de contas, você, filho, já usou fralda. E quem fez a limpeza dessa fralda foram seus pais. Então é importante você lembrar que agora a idade deles chega, e muitas vezes seu pai tem mais de 50, mais de 60 anos de idade, e ele não tem mais 60 anos para frente. Vai ser pouco provável que ele volte a uma consulta médica com 120 anos. Tá? Então, o tempo que você tem de vida com ele, procure passar para ele um tratamento e uma possibilidade de acompanhamento com medicações atualizadas. Temos que pensar fora da caixa, tá? Usar os recursos que nós temos e mais priorizar a nossa família, priorizar os pais. Eu repito, você não tem como, você não vai ter seus pais mais 50, 60 anos. Então você tem que fazer a sua parte. Isso não é demérito nenhum quem não fez, mas que já comece a fazer, tá? Em ajudar o tratamento dos seus pais. É muito comum os pais vêm aqui com os filhos e os filhos falam: ah, doutor, ele não tem dinheiro para comprar o remédio. Pois compre tu o remédio para ele. Pare de jogar para ele a responsabilidade. Ajude o seu pai, ajude a sua mãe, tá? Toma vergonha nessa cara e veja que os seus pais precisam do tratamento do diabetes de modo adequado, tá? A região existem vários médicos de altíssimo nível que você pode consultar, usar medicações de ponta, parar de usar medicação de 1930, 1940, nós estamos em 2020, você não está com o celular de 1920, você está com o celular de 2020, então passa para ele a mesma atualização que você tem do seu celular, da sua televisão, passa para ele medicações atuais, tá? Porque é isso revolta a gente fazer um tratamento, a gente se esbarrar em picuinhas, né? Por parte de não adesão dos filhos. Então os filhos ficam de braço cruzado, esperando o quê? Tá? Então é sua obrigação, é seu dever, tá? Ajudar os seus pais. Então eu tive uma situação desagradável aqui com um familiar, na qual o filho insistia que não ia comprar o remédio para a mãe, né? Falou: o que eu pude ajudar, eu ajudei, mas eu não tenho como ajudar 30 mil pacientes, né? Então acho que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que ajudar, tá? Desculpe o desabafo, mas é uma coisa que me revolta demais a pouca adesão. Então, a doença é de todos. Se o vovô, se a vovó, se o pai e a mãe ganham na loteria, aparece um monte de gente. Ô, meu querido pai, meu querido... Aí aparece filho, neto, que você nunca viu na sua vida, né? É igual velório, né? No velório você conhece todo mundo. Quer dizer, olha, eu sou seu primo, faz 50 anos que eu não te vejo, né? Essas situações. Então, eu repito, leve seu pai a um tratamento médico adequado, a sua mãe a um tratamento médico adequado, com profissionais atualizados, que possam passar medicações atualizadas para os seus pais e eles tenham os benefícios disso. Repito, usa um celular de 1920, e por que ele tem que usar uma medicação de 1920, 1930? Pensa nisso, tá? E procure aprender. Como eu já falei para vocês, saber não ocupa espaço. Um beijo a todos e faça a sua parte.